e pesquisas sobre infâncias e educação infantil, e esqueci de falar para vocês que a gente ia iniciar a gravação, a Caroline começou a gravação. Então, a gente faz essa gravação porque no nosso YouTube, depois a gente deixa o curso lá gravado para quem quiser rever alguma coisa ou voltar a alguma parte. Então, só para vocês saberem que o curso está sendo gravado e depois, de algum modo, a gente vai levar ele lá para o nosso YouTube. E parte desse material que está sendo apresentado aqui na oficina, ele vai para o nosso blog, então vocês vão poder ir lá, baixar, interagir com esse material e multiplicar ele por aí, porque o que a gente quer é um pouco as nossas ideias multiplicando. Então, apenas repetindo para ficar na gravação, eu sou a professora Heloísa Carreiro, professora da FFP-UERJ, coordeno o COLEI e coordeno essa proposta que eu ofereço a partir de 2 cursos, que é um projeto de extensão que eu tenho, mas ele, sobretudo, essa proposta aqui, sobretudo, se alinha a um PROATEC. Esse processo de mediação, de arquitetura desse curso, ele sempre é atravessado, é co-construído junto com a Caroline. E aí, não sei, Caroline, você quer dar um oi, uma boa noite para o pessoal? Não sei como é que está aí. Se você quer, você pode. Não, consegui me organizar. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu sou a Caroline Cardoso, sou bolsista PROATEC do COLEI, e hoje esse curso eu vou estar mais nos bastidores, mas terá um curso excelente, espero que vocês aproveitem bastante, e não se esqueçam de participar também, porque é muito importante, tá? Um ótimo curso, oficina para todos. Gratidão, Caroline. E na mediação, além de estar fazendo o curso também, eu agradeço a generosidade da Winnie. Eu estou sabendo que ela topou, né, apoiar a Caroline em colocar o pessoal aí para dentro. Eu nem sabia que a gente tinha também mais gente do COLEI fazendo. Eu vi aqui Mariana entrando e vi alguns estudantes da FFP que eu conheço de outras disciplinas, né? Uma das preocupações que eu tenho, gente, no processo de arquitetura dos meus projetos é exatamente a dinâmica da escrita acadêmica. Aqui na nossa faculdade, ela é um dos calcanhares de Aquiles para o estudante integralizar o seu curso no período certo. Como assim, Heloísa? Alguns estudantes demoram um pouco mais para concluir os seus cursos por 2 motivos dentro do nosso campus. A oferta de eletivas, pelo menos dentro do curso de pedagogia, tá, gente? E a composição da monografia. Então, algumas pessoas têm muita dificuldade, mesmo a gente tendo disciplinas específicas que procuram ajudar o estudante a compor suas escritas acadêmicas dos seus projetos de monografia, alguns se demoram um pouco para se encontrar nessa escrita, que é uma dinâmica mais técnica. E quem trabalha comigo no COLEI, quem tem proximidade comigo... Ô, Cláudia, tá o som saindo. Peraí, gente, meu marido resolveu trabalhar aqui, e eu avisei a ele que eu estava em curso. Perdão, ainda vai ser isso na gravação. Bora lá. E essa é uma das dificuldades que alguns estudantes enfrentam. Não são todos, mas a gente tem os estudos. Eu já ocupei o lugar de chefia, já ocupei o lugar de coordenação pedagógica. Então, a gente tem esse curso em mais ou menos 3 movimentos de formação. A gente tem esse aqui, né, que é a escrita acadêmica, esse movimento de citação direta e indireta, que é um dos recortes formativos que eu faço. A gente tem um de composição das referências bibliográficas, e aí a gente aprofunda muito mais esse recorte. Esse daqui a gente vai tocar nas referências bibliográficas, mas já foi um curso, né, que Caroline já fez a ministração dele aqui, e aí eu que estava mais nos bastidores, a gente tem esse material lá para quem precisar em algum momento. E a gente tem um outro curso que eu só consegui fazer ele uma vez. A gente faz ele no período de férias, que é, de fato, fazer o enfrentamento da escrita do artigo como um todo. E a gente não escreve projeto de monografia. A ideia é escrever para publicar. E daí eu convido professores, estudantes, né, e bolsistas a estar nesse lugar de fazer o enfrentamento da escrita de um artigo. E aí ele é um pouco mais demorado, na verdade, aí é um curso de 1 mês e um pouquinho, porque a gente se encontra toda semana, debate a construção, eu leio os textos, eu devolvo os textos, e quase sempre eu faço
eu faço no período de férias, que é o período que professores podem se dedicar um pouco melhor e, por vezes, até estudantes também. Então, esse curso aqui é nesse recorte, né? A gente vai pensar a nossa escrita acadêmica sobre como que eu uso, né, a citação direta e a citação indireta. E vamos tocar lá no final um pouco de referência, mas esse não vai ser o nosso foco. Pode avançar, Caroline. Então, qual é exatamente o objetivo desse curso, né? É compreender, né, o conceito de citação direta e citação indireta, aprender a aplicá-los nos textos acadêmicos, analisar exemplos práticos, a gente vai tentar, ao longo do curso, a gente vai fazer isso e no final também a gente vai fazer um movimento, se for possível, de pensar questões. E estruturar as referências utilizadas ao longo do texto, lá no final do artigo, da monografia, do projeto, seguindo as regras da ABNT. Então, o curso vai passar um pouco, essa oficina que a gente vai ter aqui agora, ela vai passar um pouco por essas dinâmicas. E do meu ponto de vista, gente, a escrita acadêmica é a mais fácil de fazer, porque ela é técnica. Então, a gente tem os nossos movimentos de criação dentro da escrita acadêmica, mas tem uma dimensão técnica que a gente não pode fugir a ela. Por quê? Porque senão os nossos textos, eles perdem, né, em alguma dimensão, o seu locus de cientificidade, ou seja, a gente não pode não dialogar com as teorias que estão postas no mundo, e não podemos achar que, depois de ter passado por um processo formativo, as vozes são só da nossa cabeça. As vozes da nossa cabeça são vozes teóricas que nem sempre a gente consegue mapear. E daí a gente não pode sair escrevendo sem fazer o diálogo teórico. Então, é um pouco essa pegada aqui que a gente vai pensar no movimento de citação direta e indireta, nas dimensões estéticas do nosso texto e na dimensão de cientificidade que a academia exige, que as revistas quais existem. Então, esse é um curso que tanto serve para você escrever sua monografia, seu projeto de pós-graduação, como ele também serve e potencializa muito para você escrever para as revistas quais e para eventos acadêmicos. Ele vai focar exatamente nessas duas dimensões. Pode avançar, Carol. Então, o que a gente vai pensar, né, aqui como eixo, né, a importância da citação dos textos acadêmicos, né? Por que é importante a gente fazer citação direta e citação direta? Primeiro, porque um texto acadêmico, ele deve ter sempre um diálogo referenciado teoricamente. Mesmo quando a gente trabalha numa perspectiva mais da pesquisa narrativa, dos estudos do cotidiano, né? Nenhum campo epistemológico, ele pode abrir mão do diálogo teórico com as produções que estão postas no universo acadêmico, no universo científico. Então, isso é uma exigência, é um protocolo, por isso que eu estou dizendo que, do campo das escritas, ela é uma escrita protocolar, que vai ter uma dimensão de criação, sim, uma dimensão de singularidade, sim, do movimento de cada autor, mas tem uma coisa que todo texto meio que vai fazer, ainda que o autor faça ao seu modo. As citações, elas mostram esse nosso exercício exatamente, né, de estudar autores que dialogam com um tema que a gente está se propondo investigar, que a gente está se propondo estudar por meio de estudos bibliográficos e por meio de outros campos. Tanto que quando a gente vai fazer a marcação teórica do nosso texto, a marcação metodológica do nosso texto, a gente pode fazer até um estudo só bibliográfico, se a gente estiver fazendo um estudo da arte, aí ele vai ter só uma dimensão bibliográfica, mas nenhum estudo que vai perpassar pela academia, ele não vai ter uma dimensão bibliográfica. Então, entre as metodologias que a gente se inscreve ou que a gente anuncia lá na introdução do nosso trabalho, e que depois a gente se debruça em algum momento, se não vai conceituar na introdução, vai conceituar num capítulo teórico metodológico, se a gente tiver um capítulo mais com uma dimensão de aprofundar as questões metodológicas, se a sua pesquisa é qualis
ou quant, ou se ela tem as duas dimensões. E na marcação das perspectivas metodológicas, a gente sempre vai anunciar que o nosso estudo é bibliográfico. E aí a gente vai caçar um autor, né, que estuda a pesquisa e conceituar, né, o que a gente está chamando de pesquisa de estudos bibliográficos. Ah, Heloísa, mas todo mundo já sabe o que é estudo bibliográfico. Sim, mas a academia, ela quer que você faça a referência, que você faça o diálogo teórico, porque nós temos muitos pesquisadores estudando sobre como se produz pesquisa nesse país, e cada um deles está a seu modo, né, fazendo a conceituação disso. E aí você vai escolher o seu autor. Não importa se todo mundo, né, a partir de uma perspectiva de senso comum, da objetividade da palavra, do termo, entenda por si mesmo quando eu falo estudo bibliográfico do que se trata. Na sua monografia, no seu artigo, você precisa fazer essa conceituação indo para o campo teórico, achando um texto que fala sobre pesquisa científica, e indo lá, observação participante. Sim, todo mundo sabe o que é observação participante, porque ela é uma palavra que, por si mesmo, nos traz o seu sentido e seu significado, mas essa palavra, por si mesma, ela está conceituada por diferentes autores, esse termo, e é isso que a gente vai fazer nesse diálogo referenciado com os autores. Então, as citações, elas permitem a gente, né, a construção de argumentos mais sólidos, ou seja, todo mundo sabe o que é pesquisa participante, mas quando eu conceituo isso a partir do Geertz, quando eu conceituo quando eu faço essa conceituação a partir, não sei, estou tentando pensar aqui, a partir do Merval Saviani, quando eu penso esse conceito a partir dos estudos, por exemplo, do Corsaro, que investiga a criança, cada autor vai ter o seu jeito de conceituar a pesquisa participante, ainda que estejam falando de um conceito muito simplório, muito comum, que todos nós conseguimos entender, mas eu tenho que dizer como eu conceituo e com que autor eu conceituo. Então, né, quando usar, né, nossa, tá pequeno para mim, para caramba. Quando usar essa conceituação, a gente tem que escolher o nosso caminho conceitual, exatamente o que a gente deseja fazer, né? Ô, Carol, lê para mim o que está escrito em azul. Eu não estou enxergando, gente. Eu estou uma velha cega, desculpa. Quando usar cada tipo de citação. Ai, obrigada. Quando usar cada tipo de citação. Porque eu não estou conseguindo enxergar, perdão, aí tem a gente até rindo. Então, vamos lá. Quando usar cada tipo de citação? A gente tem, né, exatamente, o movimento de citação direta que a gente vai utilizar, né, quando a gente está pensando a formulação original, um conceito original de um autor, e a gente não consegue fazer a transição, o parafraseamento daquele conceito, porque o jeito que o autor conceitua é tão singular, é tão magnífico, e eu não consigo parafrasear, porque está tão perfeito do jeito que está, ou porque é tão difícil parafrasear aquilo precisa ser dito com a palavra do autor. Então, quando é crucial eu usar o texto original do autor, a gente chama isso de citação direta. Direta porque eu estou copiando na íntegra a palavra do autor, palavra por palavra. E presta atenção, parafrasear, né, eu já tive algumas tretas assim com alguns orientandos de monografia, parafrasear não é só mudar uma palavra da frase do autor. Se eu só mudo uma palavra da frase do autor, ou duas palavras, às vezes ele tem uma estrutura frasal de 3 linhas, e eu mudo 3 palavras na estrutura frasal, isso não é parafrasear. Parafrasear, eu de fato leio aquele conceito, me afasto dele e digo com as minhas palavras. Mas se eu preciso dizer, então, quando você... O que eu preciso dizer para você? Quando você só muda 2, 3 palavras, você não está parafraseando, você está plagiando. E se você pegar alguém que é muito crítico, que é muito cri-cri, vai reprovar seu texto e vai falar para você que você está fazendo plágio. Então, parafrasear, eu pego as ideias do autor e mudo o jeito de dizer aquilo. Trago elementos, inclusive, às vezes, meu próprio, para dizer as ideias do autor na minha pesquisa, ou para dizer como as ideias daquele autor também são pensadas por mim.
E parecem até que as ideias são minhas, e são, mas só que quando você está parafraseando, você está dizendo, isso que eu digo, alguém no campo teórico está dizendo também, está pesquisando isso. Então, se eu preciso copiar na íntegra, é citação direta. E mudar uma palavra ainda seria citação direta, e você não pode fazer isso. Porque tem gente que muda uma palavra e tira aspas. Não pode. A citação direta, eu copio o texto integral e a dignidade disso, tá, gente? Isso é bem-vindo pela pesquisa. Eu copio o trecho ali original e trago para o meu texto, tá? E quando a gente faz o uso da citação indireta? Eu uso a citação indireta, né, quando a ideia do autor é mais relevante que a expressão original que ele usou, ou seja, que palavra por palavra que ele usou. Ou seja, eu peguei a ideia, ou seja, eu li aquela frase, aquela estrutura frasal, ou eu li aquela oração, várias frases juntas, eu li aquela página inteira e eu, saquei a palavra do autor. E aí eu trago para mim a ideia do autor com as minhas palavras, com o meu jeito de explicar. Isso é citação indireta. E aí a gente tem um jeito de fazer citação direta e a gente tem um jeito de fazer citação indireta. Tá? Então, é esse movimento que a gente vai aprender um pouco nesse curso. Pode passar, Carol. Ô, Carol, quando chegar no azul, eu te peço para tu ler, porque meus olhos não alcançam esse azul com branco aqui, porque o quadrado... Tá bom, pode deixar. Na indireta, não é só... O que ele escreveu? O que a pessoa escreveu aí, Carol? Sumiu para mim. A Luciana disse assim, ó, na indireta, não só um autor com proximidade, mas também de quem discordo, não? Ela quer dizer tanto o autor que... Luciana, se não for isso, pode abrir o microfone. Ela quer dizer tanto que o autor que ela vai concordar, como ela também vai discordar, vai ter essa questão de ser indireta, né? Na indireta, ela pode tanto concordar como discordar do autor. Na indireta, sim. Mas também você pode acabar de fazer uma citação indireta, e aí eu vou te dizer, se nutre muito de literatura para fazer isso, Luciana, mas é possível você trazer uma citação direta e você discordar dela. Tipo assim, você vai dizer assim, essa ideia que todo mundo usa desse autor, em alguns aspectos, ela é obsoleta, e eu vou trazer aqui uma comprovação de que é obsoleta. Você sacou, Luciana? Sim, esse movimento ele é feito ali na escrita reflexiva, com a citação indireta, mas você também pode fazer isso. Vou dizer para vocês que uma vez eu fiz isso e levei uma coça. Mas levei uma coça porque a gente briga teoricamente na academia, e a academia a gente se nutre para isso. Uma vez eu discordo mesmo da teoria do Piaget, e hoje tem mais gente que discorda. Quando a gente pega a teoria do Piaget, ele diz que as crianças só vão fazer a abstração a partir dos 11 anos. Para quem conhece um pouco aqui da teoria do Piaget, ele vai, dividir o desenvolvimento humano em pré-operatório, operatório concreto, até chegar ao abstrato. E eu discordo do Piaget, já discordava lá no meu mestrado. Mas a professora Regina Leite Garcia, uma monstra, ela falou assim, como assim você discorda do Piaget? Daí eu disse, mas professora, as crianças pequenas, elas já fazem abstrações, porque quando eu chamo uma criança, ela pode estar num grupo inteiro. Quando eu chamo ela pelo nome, ela olha para mim, ela construiu uma abstração de entender que aquela palavra representa ela, ainda que a palavra em si não seja ela. Portanto, ela deu um salto de abstração. E tantas outras abstrações que as crianças fazem. Aí ela me disse assim, você está certa, mas pare de escrever isso, que a gente não vai querer tretar com o Piaget, porque ele é muito grande e você ainda é muito pequena. Daí eu obedeci, porque eu não sou louca. Regina Leite Garcia falando. Mas hoje eu escrevo isso com muito mais tranquilidade e propriedade, porque eu estou em outro lugar, no campo discursivo. Mas ela disse isso, mas não, a gente não quer ninguém brigando aqui no nosso grupo com Piaget, porque estava no momento que Piaget está em ascendência e tudo mais. Mas errada eu não estava. Mas, de fato, tipo assim, quando a gente vai discordar de uma citação direta, Regina Leite Garcia está certa, come muito angu, que ela estava dizendo assim, menina, você acabou de chegar na academia, não seja tão ousada, não seja tão abusada, vamos apanhar muito.
Então tá. Então, assim, a citação direta, ela curta, ela vai ter menos de 3 linhas. Essa questão de menos de 3 linhas é sempre dentro da sua fonte que você está escrevendo. Quem vai determinar a fonte que você escreve? Ou a universidade, ou as regras da ABNT, ou a revista acadêmica. As revistas acadêmicas, elas determinam a fonte principal do texto. O seu curso lá de pedagogia, o curso que você realiza de graduação, ele também vai fazer essa determinação. Qual a fonte que deve vir o texto monográfico? Qual fonte deve vir sua tese, sua dissertação? Por que isso é importante? O tamanho, a quantidade de linhas que as palavras ocupam dentro do meu texto. Porque eu vou dizer para vocês que a fonte original pode estar uma fonte tamanho 16. Portanto, lá na fonte original vai estar 7 linhas. Mas quando eu transcrevo para dentro do meu trabalho, a citação direta curta é se ela deu até as 3 linhas. Ora, se na original está 12, tamanho da fonte 12, e se no meu trabalho... Não, se na original está o tamanho 16, lembra que eu falei? Está o tamanho 16, uma fonte grande. E se no meu trabalho o tamanho é 12, é claro que quando eu transcrever aquele trecho para o meu trabalho, ele vai ter menos linha. Então, em teoria, ele era para ser uma citação direta longa, mas se eu transcrevi, se foi só até 3 linhas, é uma citação direta curta, porque o que vale é o processo de digitação na fonte que você está fazendo a redação do seu trabalho e a quantidade de linhas que ele ocupa dentro do seu trabalho na sua fonte. Não importa se lá no livro ele usou 4. Mas no livro está digitado como 4. Sim, mas quando eu transcrevi diretamente o texto para o meu trabalho, ele ficou com 2,5. Ele ficou com 3. Portanto, eu não vou fazer recuo, que daqui a pouco eu vou explicar isso. Isso ficou claro para vocês? Então, assim, eu estou transcrevendo, estou copiando ali do livro, estou copiando ali do site, estou copiando de algum lugar um trecho de citação direta. Digitei. Deu 1 linha, 2,5 linhas, 3 linhas. Isso é citação direta curta. Ela é incorporada dentro do meu texto. Então, a definição de citação direta que a gente tem é a transcrição literal de um trecho de um autor, mantendo as suas palavras exatas. Você não pode acrescentar nada. Você pode grifar. E aí você vai escrever grifo nosso. Você pode repetir o grifo que o autor deu lá no texto original. Aí você tem que colocar grifo do autor. Mas normalmente você vai transcrever sem grifos. Algumas pessoas às vezes colocam, mas eu quero grifar que todo conhecimento é a chave. Eu tenho uma orientanda que adora a palavra-chave, né? Uma orientanda de monografia. Então, tipo assim, a palavra-chave para mim é importante, mas está vendo ali para o autor, para o Silva, não é. Se ela for colocar, ao transcrever a palavra-chave, ela quiser colocar negrito, ali depois da página 97, ela teria que dar um tracinho e escrever assim, grifo nosso. Ou seja, é grifo dela com o orientador que está concordando. Ou você só vai dizer grifo nosso, mesmo que você esteja solo no texto. Então, uma citação direta de até 3 linhas, eu vou abrir aspas, transcrevo. O conhecimento é a chave para a liberdade. Fecho aspas, não coloca ponto ali. A maioria dos estudantes da pedagogia, da FFP, mete um ponto ali. O ponto não é ali, a não ser que tenha um ponto de interrogação, um ponto de exclamação, porque o ponto final de uma citação é sempre depois do último parênteses. Aí escrevo, abre aspas, Silva, vírgula, ano do livro, ano da obra, ano do texto. 2020, vírgula, P de página, ponto, 97, fecha parênteses, eu coloco ponto ali, ou eu continuo tretando com a ideia. De fato, o conhecimento é uma chave que liberta. Eu mesma me sentia o próprio mito nas cavernas de Platão, cita o ano da obra de Platão. Porque quando eu não tinha conhecimento, eu era uma pessoa aprisionada no meu mundo, e você sempre continua tretando. Que, assim, um trabalho ele não pode ser feito de citação direta. Eu já tive também um problema com uma orientanda que ela conseguiu escrever um texto com vários pedaços de outro texto.
E o treco até fazia sentido, mas não pode. Academicamente, você não pode ter um texto com fragmentos de outro texto o tempo todo. É incabível. Então, né, cuidar do que escrever antes da citação para introduzi-la. Então, assim, se eu vou trazer uma citação, eu vou escrever o meu Paranauê, porque antes de alguma coisa, porque senão meu texto não é autoral, meu texto vai virar plágio. Eu vou escrever assim, né? Considero que o conhecimento é importante nas relações cotidianas. É tão importante quanto o ar que respiramos e pode ser tão libertador quanto sei que lá. Pois, aí você vai trazer uma citação de alguém. Eu até trouxe o segundo, que eu estaria literalmente fazendo o movimento de escrita. Eu sempre vou fazer uma escrita minha antes de jogar a citação. Algumas pessoas, quando escrevem, tipo assim, tá falando da LDB. E, de repente, joga assim, o conhecimento é a chave. Se eu entendo que essa citação, né, se conecta ao que eu estava conversando com a LDB, eu vou dizer, né, um professor, né, que conhece a LDB consegue se mover mais, né, no campo educativo, no campo de proteção dos seus direitos e na qualificação das aprendizagens dos estudantes. Pois, abro aspas, o conhecimento é a chave para a liberdade. Faço a citação e continuo. E considero que conhecer a LDB é a liberdade para produzirmos uma educação de qualidade nesse país. Depois de eu produzir a citação, eu teço uma reflexão antes de sair. Isso ficou claro, gente? Alguém tem dúvida? Heloísa, você está falando, não estou sacando nada. Então, a gente vai usar aspas para delimitar o texto. Em citação curta, a gente sempre vai usar aspas para delimitar o trecho, porque o trecho do autor se mistura com o meu dentro de uma estrutura frasal. E para eu marcar que naquela estrutura frasal, que dentro daquela oração, aquele pedaço de texto não são palavras minhas, são palavras que se conectam às minhas. O trecho de citação direta que eu copiei num artigo, num capítulo de livro, trouxe de algum site, trouxe de alguma revista acadêmica, eu vou trazer esse trecho que está lá dentro da minha estrutura frasal, dentro do meu parágrafo, eu vou sempre trazer ele entre aspas. Eu vou sempre, né, fazer a indicação de uma fonte adequada conforme a ABNT. E aí, a ABNT vai estabelecer uma fonte, mas a sua instituição, a sua faculdade, a revista acadêmica, ela pode estabelecer uma fonte diferente. Outro dia eu submeti um texto na revista de 0 a 6. Eles trabalham com uma fonte toda diferente. E aí isso muda tudo. As regras da ABNT continuam valendo, mas eu tenho que mexer no que extrapola 3 linhas, no que é menos de 3 linhas. A citação direta, ela exige que você sempre apresente o número de paginação. A gente vai ter uma treta com isso daqui a pouco, e a ABNT, ela prevê uma treta sobre isso, mas, em princípio, citação direta com a página. A maioria das pessoas, às vezes, lembra de colocar o ano, mas se é citação direta, qual é a página que está essa sua fonte? Ô, Carol, lê essas letrinhas azul miúda aí que eu, de perdão, não enxergo. Na parte azul está dizendo, quando o texto original não for paginado ou datado, o que fazer? É a treta que a gente vai ter agora na outra página. Então, eu estou lá copiando um trecho de citação direta. Lembra, eu tenho que indicar a paginação. A regra da ABNT, que independente do movimento que cada instituição faz, eles sempre vão dialogar com a regra da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Como é que eu faço, né? Se eu estou copiando lá um trecho e não tem página? Tem livro que não tem página, não sei se vocês já viram. Ou tem trecho online que não tem página. Como que eu faço? Eu vou colocar, copiei o trecho entre aspas, coloco Silva, coloco vírgula, coloco 2020, coloco vírgula S/P. Isso significa sem página.
Aí vamos dizer que o meu texto, ele, além de não ter página, o danado não tem ano. Ou não tem ano. Ou seja, né, na verdade, o segundo ali é se ele não tem ano. Se ele não tem página, eu vou colocar S/P, ok? Se ele não tem ano, eu vou escrever Silva sem data, sem ano. Ah, mas o texto não tem ano, mas tem página. Ele está aqui, ó. Eu não consigo achar página, já cacei no Google, já cacei em outras fontes, joguei até para uma inteligência artificial tentar achar essa obra aqui para mim, não consegui achar. Eu vou colocar lá, sem data, tá vendo? Ó, Silva, vírgula, sem data, vírgula, P minúsculo, e eu coloco o número da página. Vocês repararam que o Silva está minúsculo? Vocês vão ler os textos de vocês acadêmicos. Atualmente, muitos deles que não foram feitos de 2023 para cá, eles vão estar com esse Silva em caixa alta. As regras da ABNT, elas mudaram em 2022, depois tiveram mais umas... 2023, desculpa. Elas mudaram em 2023. Depois, em 2022, elas tiveram mais umas mudanças, mas uma das mudanças radicais que a gente teve em 2023 é que não se coloca mais o sobrenome do autor dentro do texto em caixa alta. Ele vai ser caixa baixa. Ah, mas está lá no meu texto, caixa alta. Mas aqui vai ser caixa baixa. Por quê? Porque são as novas regras da ABNT. Vamos dizer, agora já é um movimento perigoso, tá? E o seu texto, ele pode ser indagado, o teu orientador, ele pode tretar com você e ele não está tretando com você à toa. É quando um texto não tem data nem tem ano. Às vezes acontece. Aí você vai usar o mesmo recurso, sem data e sem ano. Às vezes você tem um fragmento de texto na sua mão, ou você é alguém que trabalha com documentos. A gente, às vezes, quando trabalha do documento, a gente vai investigar lá o documento, o banco de documentos em algum lugar, numa fonte física ou numa fonte virtual, e a gente não consegue mapear. Quando você é um estudioso, né, de fontes bibliográficas, né, isso é aceito se você está dentro, né, de um setor que realmente composta por um historiador e ali não tem a fonte. Aí você vai colocar sem data e sem ano. Isso está claro? Alguém tem alguma pergunta? Aê, Sueli, tá aí. Não sei se é a Sueli que eu conheço, orientanda de monografia. Passa o próximo aí, Caroline. É ela mesma. Acho que ela está dizendo que sim, se é. Ó, agora, lembra, se tem até 3 linhas, a citação é dentro do texto. Mas, às vezes, eu estou copiando e, às vezes, gente, a palavra 1 foi para a linha de baixo no número 4. Eu já vi estudante indo lá e mudando a fonte para ficar 3. Não pode. Não pode se você está trazendo a citação direta misturada à tua argumentação diretamente dentro ali do seu texto. Se a tua citação direta ela tem mais de 3 linhas, na hora que você vai transcrever, vamos dizer, você está transcrevendo lá, epa, uma palavra desceu. Ou, epa, deram 6 linhas de transcrição. Se isso acontecer, essa citação ela ampliar, a gente vai mudar, né, algumas técnicas, algumas regras do jeito que ela vai aparecer no nosso texto, tá? Então, digitei lá, parará, minha citação direta. Opa, deu 5 linhas. Opa, deu 3 linhas e uma palavrinha só na linha 4. Então, já tem mais de 3 linhas. Se tem mais de 3 linhas, é a citação direta longa. E o que a gente vai fazer? A gente primeiro vai pegar o nosso Word, o nosso editor de texto. Depois que a gente digitou aquela citação, a gente vai dar um Enter para começar a fazer o recuo da margem. Pode falar, Mariana. Eu tenho uma dúvida quanto a essa linha de baixo, porque às vezes a primeira linha ela começa no meio, na metade, e aí fica 4 linhas, mas na verdade não são exatamente 4 linhas, sabe? Aí vira a citação, essa que a gente está falando, direta longa, né? Ou não. Deu para entender? Deu para entender, sim. Isso é muito comum e muita gente erra nisso. Ô, Mariana, você digitou ali a citação. E você, no cálculo visual,
acha que ela tem mais de 3 linhas. O que você vai fazer? Vai dar um enter antes ali da aspas, porque quando você estava digitando, você achou que ela ia ter só 3 linhas. Você começou a digitar e começou a digitar com aspas, mas ela começou no meio do parágrafo, se eu estou entendendo é isso, no meio da estrutura da linha ali. Aí eu terminei. E, gente, eu acho que não tem 3 linhas, não. Aí você clica lá no começo, onde começou a citação, você dá um enter e joga ela para baixo. Quando você jogar ela para baixo, você vai saber se ela tem mais de 3 linhas ou não. Ah, não tem mais de 3 linhas. Eu estou vendo que é mesmo ela ali, né? Se conectando ao que eu estava dizendo antes, ela ainda tem 3 linhas. Aí eu subo de volta e deixo ela como citação curta mesmo. Se ela tem 3 linhas, eu vou descer ela e vou fazer o que eu vou sugerir agora. Deu para sacar ou eu não entendi tua questão? Não, tá ótimo, deu para sacar. Obrigada. Isso. A gente só consegue fazer de fato assim. Às vezes a gente visualmente até consegue ver uma, duas, uma linha mais uma linha e meia, mas eu sempre sugiro que você, se vai ainda escrever o texto numa revista Qualis ou num evento Qualis, dá o enter para conferir. Ah, tem 3 linhas, não tem 3 linhas, tá? E aí, se não tem mais de 3 linhas, sobe de volta. Se tem 3 linhas, a gente vai tirar aspas e vai fazer o recuo conforme a gente está trabalhando agora, que é exatamente o conceito de citação longa que ultrapassa 3 linhas. A gente primeiro vai fazer o movimento de pegar o nosso editor de texto, que pode ser o Google Docs, ele tem essa ferramenta, e pode ser o Word, e a gente vai movimentar a nossa citação até 4 centímetros. Você vai ter que ativar a regra do seu editor, né, de texto para fazer isso, porque tem que ser exatamente 4 linhas, não pode ser o voz da tua cabeça, não pode ser achei bonitinho de lado, não. Tem que ser, técnica, é norma técnica. Tem que ser exatamente 4 centímetros. Como é que você faz isso? Dá um enter. Na verdade, quando você vai fazer uma citação, você dá um enter para ir para a linha de baixo e mais um enter. O correto é, se eu vou fazer uma citação de recuo e estou descendo de um texto que estava na estrutura de uma ponta a uma ponta lá no meu editor de texto, agora eu vou entrar numa citação de recuo. Pulo uma linha, pulo mais uma linha. Aí, aquele trecho, né, eu deixo justificado, citação longa com recuo, não tem parágrafo. Ela é bloco único como resumo. Ah, Heloísa, mas tinha parágrafo lá no original. Você acabou de copiar uma citação de parágrafo em cima e você fez parágrafo? Não. Quando eu trago uma citação para o meu texto, ela entra dentro da formatação do meu texto e dentro das regras estabelecidas pela ABNT. Heloísa, mas eram vários trechinhos assim, bonitinho. O cara citou. Às vezes a gente pode fazer um adendo desde que faça uma nota de rodapé. Mantive a estrutura do texto para facilitar a compreensão. Você tem que fazer. Se você vai romper uma norma da BNT, você tem que fazer uma nota explicando para o teu leitor ou para o teu avaliador, que às vezes é sobre isso. Mas você vai transformar aquilo em bloco único, igual resumo simples. Resumo simples não tem parágrafo. Ou seja, ele vai começar aqui e vai até o fim. E aí você vai recuar 4 centímetros. E vai mudar o tamanho da fonte. Vamos dizer que eu estava escrevendo em 14. Aí eu vou descer para 13. Só as minhas citações longas em recuo, todas elas vão ter tamanho 13. Quase sempre a regra da ABNT vai te sugerir que você escreva na fonte Time New Roman. E tamanho 12, o texto, o corpo do texto inteiro. E aí as citações vão descer 1 grau. O que é 1 grau? Elas vão ter tamanho 11. Toda citação direta com recuo de 4 centímetros, e elas estão recuando 4 centímetros. Por quê? Elas ultrapassaram de 3 linhas, então eu destaco ela com um recuo de 4 centímetros, elas vão ter um tamanho, 1 grau menor do que o texto que vinha sendo escrito, e o espaçamento entre linhas vai ser simples. Eu daqui a pouco vou mostrar visualmente um modelo, mas
são essas as regras que a gente precisa seguir. Às vezes, por exemplo, a UERJ, alguns cursos, pede para você escrever em tamanho 12 e a citação e recuo em tamanho 10. Aí você tem que seguir as regras. Mas se você seguir, se você só já reduzir uma fonte, o texto está correto. Mas se você estiver seguindo o edital de uma revista, um edital de um dossiê, você precisa ler a regra do dossiê e obedecer a regra do dossiê, que sempre vai dialogar com a BNT, nesse sentido do recuo, nesse sentido de diminuir a fonte, eles podem mandar você diminuir mais 2 graus. E nesse sentido de pedir para que você coloque espaçamento simples, tá? E a aspas servia para destacar a minha palavra da palavra do autor, não servia? Aqui eu não preciso de aspas, eu vou tirar aspas, né? Eu tinha começado a escrever com aspas, passou de 3 linhas, eu coloquei ela em recuo, eu vou tirar aspas que abre, vou tirar aspas que serve, por quê? Eu não preciso fazer destaque, porque o recuo é o destaque. Deu para sacar? Roda o VT aí para o próximo para eles visualizarem, Carol. Ah lá como é que fica, tá vendo? Não sei se vocês conseguem perceber, eu tô lá escrevendo. Piriri, piririm, pararam, pararam, piriram, piririm, pararam. Aí anuncio minha citação. Minha citação, lá, tem mais de 3 linhas na fonte original. Veja, eu pulei, eu coloquei lá, né, o recuo de 4 centímetros. Aí a gente não conseguiu fazer o recuo de 4 centímetros, gente, porque é slide, tá? PowerPoint. Mas só para você ver que tem que ter um recuo de 4 centímetros. O tamanho da fonte diminui, o espaçamento entre letras diminui. Aí, quando eu saio da citação, eu continuo ainda trabalhando as ideias, ou seja, eu trouxe essa citação sobre o conhecimento, né, ser um dos pilares fundamentais para a liberdade, porque, né, eu percebo o quanto, né, as nações, os países que valorizam a dimensão de conhecimento, né, têm uma população mais consciente, mais liberta. Concordando com o autor, de fato, o conhecimento é uma chave para a mudança das relações sociais, para a mudança nas relações, né, de equidade de uma nação. E saio tretando com aquilo que eu escrevi. Eu, Heloísa, particularmente, venho de uma escola que a gente acha de um tom muito ruim você terminar com uma citação. Mas existem pessoas que terminam o texto com uma citação que é a palavra do outro. Mas tem uma escola aí de formação, mas não é proibido, tá? Mas quando você está compondo um texto, você não pode, literalmente, sair de uma citação e não fazer uma reflexão sobre ela para dar continuidade ao texto. Ficou visualmente compreensível ou ainda estou... Se alguém tiver coisa, levanta a mão, escreve um treco no chat, que a gente vai dialogando com vocês. Passa aí, Caroline. Então, né, outros exemplos que a gente pode fazer, né, na estética de apresentar as nossas citações. E aí, gente, tanto direta quanto indireta, tanto direta curta como direta longa. Por exemplo, né, eu posso dizer assim, os estudos de Silva 2020, página 84, nos ajudam a definir que o conhecimento é um dos pilares, tá vendo? Eu introduzi a citação com essa microfrase. Se eu coloquei ali o nome do Silva, o ano da obra, a paginação eu não preciso fazer lá no final. Deu para entender? E aqui, por que eu coloquei o nome do Silva para fora da caixa? Porque dizer o nome do autor é essencial. Então, segundo os estudos, o Silva não poderia estar ali dentro do parênteses, porque se eu for ler esse texto em voz alta, é essencial que eu leia os estudos de Silva. Não sei se vocês repararam, quando a gente lê um texto em voz alta, nem sempre a gente diz o nome da obra e a paginação. Mas se o nome do autor eu preciso pronunciar em voz alta, o nome dele vai para fora do contexto de entre parênteses. E aí eu disse lá, e lembra, depois, eu preciso amarrar, né?
Os estudos de Silva, aí eu posso ali continuar, né? Os estudos de Silva sobre a relação do conhecimento, né? E o seu empoderamento e a sua mudança nas estruturas sociais me ajudam a dialogar, né? Com as ideias de Paulo Freire sobre a questão da autonomia no processo de educação, tá vendo? Eu não posso simplesmente dizer assim, ó, sair do Silva e dizer assim, o Paulo Freire, tem algumas pessoas que fazem isso, deixa a citação do nada e não faz a estrutura frasal de trânsito. Aí é um texto horrível, não publicável, não passa numa revista Equalis. E eu vou dizer que se passar por um bom avaliador, não ganha nota muito boa, se não for reprovado. Isso deu para entender? Isso daí, eu estava fornecendo um curso e uma estudante compartilhou isso comigo, uma estudante de especialização. Ela falou assim para mim, Heloísa, mas as regras da ABNT diz que uma citação direta longa, eu não preciso fazer o recuo sempre. De fato, esse trecho aqui, a gente printou lá de dentro das regras da ABNT. De fato, a regra da ABNT, a estudante brigou comigo porque eu disse que obrigatoriamente. E a regra da ABNT, ela diz que você até pode, né, manter um texto com mais de 4 linhas dentro do seu texto. E aí, só aquele trecho ali, você tem que mudar a fonte, colocar ele menor. Esteticamente, eu nunca vi sendo usado, mas eu trouxe aqui porque uma estudante, em uma das formações que eu dei, me indagou, a gente foi investigar, de fato estava escrito lá que é recomendado, mas não é obrigatório. Mas se você for ver todas as regras de revista, todas as regras de formatação de monografia, de trabalho de dissertação e tese, eles vão usar que a citação longa, acima de 4 linhas, precisa ser em recuo. Mas, de fato, lá na regra da BNT, quando ela me falou, a gente foi caçar, de fato estava escrito que é, sobretudo, recomendado e que a maioria usa assim. Mas que você pode... Bem, lembra que as regras da ABNT, elas regem cada sistema, cada instituição, cada revista vai dialogar de algum modo com as regras da ABNT. E eu nunca vi nenhum artigo desse jeito que está aí. Ou seja, você vai lá, tem mais de 4 linhas, você diminui só as 4, você diminui o tamanho da letra e coloca, você vai aplicar todas as regras de recuo, só não vai recuar. Fica horrível o texto, gente, numa dimensão estética. E nunca vi usar, mas quis trazer essa informação para vocês, vou dizer que mais por curiosidade, e mais porque uma estudante trouxe para mim, e de fato é uma curiosidade que está lá. Eu disse assim, se for me orientando, vai fazer do jeito tradicional, que eu acho mais bonito e acho que fica esteticamente mais arrojado o texto. Porque é recomendado e também não é obrigatório fazer o que ela estava sugerindo, tá? Passa aí o VT aí, Caroline. Então, assim, o que a gente chama de citação indireta? Eu concluí os conteúdos da citação direta. Alguém quer perguntar alguma coisa? Agora a gente está migrando de assunto. Então, o que a gente entende, o que a gente define, né, como citação indireta, né? A citação indireta, ela é a paráfrase ou resumo das ideias de um autor sem transcrever suas palavras exatas. Ou seja, eu vou pegar as ideias de um autor, eu vou pegar a gênese e eu vou trazer com as minhas palavras. Eu vou resumir aquilo que ele escreveu em 5 linhas, eu vou tentar resumir em 2, 1 linha, 2 linhas e meia, trazendo a ideia ou construindo uma paráfrase. Eu me espelho na ideia dele, no movimento de escrita que ele fez e reapresento as ideias no meu modo. E aí eu trouxe um exemplo que a gente tem, olha. Tá vendo? Eu poderia começar esse texto só dizendo assim, afirma que Silva, eu tive que colocar o nome do autor para fora, porque eu vou ler o nome do autor, mas não vou ler o nome da obra se eu estivesse lendo o texto corrido, ó. Silva afirma que o conhecimento é fundamental para a emancipação.
Trouxe essa ideia do autor, do meu jeito, no que ele vinha escrevendo. Mas eu coloquei o Silva para fora. Se eu disse Silva, que ano? Se eu disse, sei lá, Bardin, qual é o ano da obra de Bardin? Se eu disse, né, Conceição Passaggi, se eu disse Passaggi, eu tenho que dizer o nome da obra. Então, o ano da obra. E aí eu digo Silva, abre parênteses, ano da obra, fecha parênteses e continuo a ideia do meu jeito de dizer, do meu jeito de falar, porque eu não preciso das palavras do jeito que o autor colocou. Um segundo movimento que a gente pode fazer, olha, segundo os estudos de Carreiro, o trabalho com as rotinas na educação infantil deve considerar as vozes das crianças, e aí eu continuo as ideias. Então, na citação indireta, você vai fazer esse movimento de trazer a ideia do autor. Ou eu poderia trazer só assim, né? Aqui na Carreiro, que Carreiro sou eu. Vamos dizer que eu vou trabalhar com essas ideias aqui e de um modelo de citação indireta. Eu colocaria assim, olha, o trabalho com as rotinas na educação infantil deve considerar as vozes das crianças, pois em um momento em que vimos, pensando tanto, diálogos com a sociologia da infância, com as DCNEs, tentando respeitar as crianças, é incabível não escutá-las para pensar dimensões do planejamento ou dimensões de interação com o espaço escolar. E aí, eu não fiz a citação, lembra? Eu comecei com outro trabalho. Aí eu coloco assim, abro um parênteses, escrevo Carreiro, vírgula, 2020, fecho parênteses. Eu posso, na citação indireta, trazer essa estética do nome do autor aparecer. Às vezes, quando alguns estudantes escrevem para mim, eu digo assim, essas ideias pertencem a quem? Aí eu falo, referencia essa ideia. Às vezes o estudante escreve uma ideia de uma forma muito original, com uma paráfrase muito bem feita, ou um resumo, uma síntese muito bem feita, e às vezes ele não sabe a quem pertence. E se não sabe a quem pertence, eu digo, joga esse parágrafo na internet e pergunta quem pensa isso com você. Ou o teu orientador pode te dizer isso diretamente, mas eu sempre acho que os estudantes precisam também aprender a caçar suas referências, né? Isso é a beleza do processo de você se tornar um pesquisador. O teu orientador pode dizer, essa referência não, essa pessoa briga comigo em todos os lugares que a gente vai discutir cientificamente. O teu orientador ele vai fazer essa mediação, ou essa pessoa aí não é boa. Mas você vai montar a sua estrutura frasal. A sua estrutura frasal é tão original que às vezes os estudantes dizem assim, mas essas são as minhas palavras. Eu sei, sim, mas você aprendeu essas coisas lendo quem? Não sei. Se não sabe, a gente vai caçar uma referência aí no universo tecnológico. Se você sabe, né, outro dia, estou com uma disciplina de educação infantil que eles estão escrevendo um microartigo, eu disse, mas com quem que você aprendeu sobre a questão, né, da qualidade na educação infantil ser uma questão polissêmica? Ela, não, aprendi aqui na sala, com a gente conversando, não sei, mas que texto que a gente leu que diz isso? E aí eu falei assim, você não precisa fazer citação, você só precisa ali no final abrir parênteses e escrever Agrelos, é um texto com várias pessoas, Agrelos, vírgula, fulano, 2000 e pouco. E aí você fez a marcação teórica, portanto você não pode ser acusado de plágio, portanto você fez a referenciação. Eu, por exemplo, escrevo mais com citação indireta do que direta, mas é uma questão mais de estilo. Poucas vezes eu uso citação direta. Uso quando é muito urgente, ou quando eu quero dar um efeito estético no texto, mas a citação direta ela é bem-vinda, ela é coerente, e aí vai do quanto você tem de intimidade com aquele autor para construir paráfrase e resumo das ideias. E quando não tem tanta intimidade, você vai fazer o que a gente estava aprendendo anteriormente. Então, na citação indireta, a gente não tem aspas, mas a gente referencia o autor e o ano da obra. Isso tem que aparecer em algum ponto da sua citação indireta, né? Avaliando se fica dentro ou fora o nome do autor.
Passa aí, Caroline. APUD. O que é o APUD? Quando, como e por que usamos? Eu resolvi incluir o APUD, né? O APUD, ele é uma dimensão muito de citação direta. Mas por que eu resolvi usar o APUD? Porque eu vejo muitos estudantes de graduação nas suas monografias dizendo que leram autores que não leram. É porque ela copia a citação de texto dos outros. É, e eu acho mais honestamente a gente não copiar a citação do texto dos outros. Até porque as pessoas podem ter transcrito aquele trecho errado, aquele texto nem pode, aquele trecho pode não estar correto, pode não ser aquilo, pode não ser aquela obra. E se você tem, às vezes, um especialista, né, alguém muito estudioso daquele campo, seu texto pode ser reprovado porque você fez uma citação apropriação de uma citação direta dentro de um texto de alguém, sem ter lido os originais. Quer ver? A gente vai entender mais aí. O APUD é um termo em latim, né? Um termo em latim que significa citado por, conforme por. Ou seja, eu estou lendo o texto de alguém. Estou lendo lá o texto de Mariana, estou lendo o texto de Caroline, e elas citam lá, sei lá, a Yolanda Reis. Ela cita o Han, ela cita a Regina Zilberman. Eu não li a Regina Zilberman. Eu achei a citação da Mariana maravilhosa. Mariana, em teoria, eu não conheço Mariana. Ela é autora de um texto que eu gostei, que soma aos meus estudos. E aí, ao invés... Aí eu acho o texto o trecho da Regina, pô, adorei essa citação de Paulo Freire. Pô, Pedagogia do Oprimido, vai pegar bem no meu texto. Você não leu Pedagogia do Oprimido? Você leu a Mariana dizendo que leu Pedagogia do Oprimido. Então, o APUD, ele é uma estratégia, né, de eu respeitar e de eu dizer que eu não li os originais. No contexto acadêmico, ele é usado, tá ali, olha, para referenciar uma ideia de um autor que foi mencionada em outra obra, ou seja, é a Mariana citando Paulo Freire, é a Patrícia citando a Spivak, que é uma autora indiana, é Raíssa citando Baba, é a Cláudia citando sei lá quem. Então, assim, eu não sei se a Cláudia transcreveu aquela citação certa. Então, o APUD vai me ajudar a resolver uma questão e a ser honesta academicamente. Quando eu não li os originais, eu não vou dizer que li no meu texto, porque quando eu transcrevo uma citação de alguém, eu estou dizendo para o meu leitor que eu li aquela ideia, que aquela ideia está em tal página, ou se não tem página, a gente já sabe como fazer, tá? Então, quando você está... Oi, e tá aí, eu já falei aquilo tudo, tá ótimo, então. Quando você utiliza o APUD, pode passar, cara. Não falou, não, foi mal. Voltou a ler o finalzinho. Desculpa. Ou seja, quando você está citando um autor que não foi lido diretamente por você. Você leu a Caroline citando aquele autor, você não leu aquele autor. Então, a gente vai resolver esse problema de honestidade acadêmica, que às vezes falta em graduandos, mestrandos e doutorandos. Eu me lembro que uma vez a Regina Leite Garcia pegou alguém citando uma obra muito rara, que não tinha mais publicação. Aí ela disse para a pessoa assim, traz o livro para mim, que eu tô doida nesse livro há muito tempo. A pessoa disse que leu um livro. Era uns anos atrás que nem tudo estava virtualizado, né? Quando eu fiz meu mestrado e meu doutorado. Aí a pessoa se ferrou, né? Que o livro era uma obra rara, não tinha aquele livro, e eu sei lá como eles se resolveram por isso, né? A pessoa deve ter dito que não tinha os originais e que estava copiando o trecho de outra pessoa. Pode passar agora, Carol. Então, quando você utiliza o APUD em uma citação, você deve seguir algumas orientações para garantir que a referência esteja clara e adequada. E no formato, e o formato geral que você pode usar é o seguinte: um exemplo, olha. Segundo, lembra, a gente leu o Silva.
segundo Silva, 2020, Apud Oliveira, 2021, página 77, a educação é um direito fundamental para todos os indivíduos. Eu estou pegando uma definição do Silva, mas quando eu escrevo Apud, significa assim, lido em, conforme citado. Então, digam para mim, eu li Silva ou eu li Oliveira? É para dizer mesmo, gente. Estão na dúvida? Eu estou na Lembra? dúvida. Eu acho que leu Oliveira. Isso, você leu Oliveira, tá certa, ô, Carol, não sei quem falou. Eu não li Silva, mas eu tô pegando uma citação de Silva. Eu não li Silva. Eu tô lendo o texto de Oliveira, e Oliveira traz uma citação de Silva maravilhosa, sabe, Tulane? E aí, essa citação que eu gostei que Oliveira trouxe, quando eu digo Apud, eu tô dizendo assim, eu peguei essa citação maravilhosa de Silva que eu não li, que tem tudo a ver com o meu trabalho vai ficar chuchu, beleza, mas eu tô lendo Oliveira. Eu não li Silva, não vou ler Silva, não quero ler Silva nesse momento, não tenho tempo para ler Silva nesse momento, não tenho dinheiro para comprar o livro, esse livro não vende, eu estou sem tempo. Então, a gente chama isso de honestidade acadêmica. E no Apud, a obra mais velha sempre virá na frente, mostrando que você está lendo o texto mais novo, tá vendo? Ó, a obra de Silva é de 2020. E a obra que você está lendo é de 2021. Então, portanto, você sempre vai colocar num Apud a obra mais velha na frente. Deu para entender? Ó, no Apud, pode falar, ô Carolina Vieira. Eu acho que fica fácil entender o Apud quando você pensa nessa dimensão de dar os créditos, né? De fazer a referência. Eita, isso aí. Dando os créditos para quem escreveu, não foi o Oliveira que escreveu, foi o Silva. O Oliveira transcreveu o que o Silva já disse, e integralmente, ele fez direto. Então, se pensar nessa dimensão de dar os créditos, talvez fique mais fácil de entender o Apud. Eu tenho que dar o crédito para quem de fato escreveu, independente de onde eu li, mas eu referencio os dois. Isso. Mas normalmente não é isso que acontece, sabia, Carolina? A maioria das pessoas vai lá e só coloca assim, Silva, 2000 e coisa, e coloca, copia a referência bibliográfica que o Oliveira fez do Silva, e às vezes o Silva nem nunca aparece, sabia disso? O Oliveira nem nunca aparece. Fala, não sabia, professora, porque eu ainda não sou professora universitária. Não sabia. Ou já é. Então, a gente vê, às vezes, muito isso. Então, e a gente vê muito mais nos estudantes de graduação e de mestrado. Isso hoje eu conversei com uma amiga minha que trabalha na pós, ela disse que lá também é muito comum. Então, exatamente, a Carolina trouxe, parafraseando de uma forma muito mais clara, então, né, dar o crédito aos dois, isso, quem escreveu e em quem você leu, mas sobretudo, você não dizer que você leu Silva, porque você está lendo Silva dentro de uma outra obra. E aí, Luciana, corre o risco de Oliveira ter suprimido um texto e nem ter avisado que suprimiu um trecho. Corre o risco de Oliveira ter feito alguma alteração ali, que se um especialista, um estudioso daquele autor, sacaria que está errado, mas você não seria culpabilizada por isso, porque você transcreveu, usando as regras da ABNT, você fez o correto. Isso faz diferença eticamente no campo epistemológico, no campo da produção das pesquisas, sabe? Então, assim, a gente já falou aí que vem mais o autor, né, mais velho vem sempre, né, na frente, e o autor mais novo, que é onde a gente está lendo, vem depois. O Apud mostra, né, que você está fazendo uma citação da citação, sem ter lido os originais. Ou seja, o autor da citação que você está apresentando. Então, eu posso pegar uma citação da Spivak, do Baba, de autores que eu não li,
é dentro da obra, né, da Carolina, dentro do texto da monografia da Carolina, e eu vou fazer isso que a Luciana está falando, dando aos créditos aos dois, mas dizendo, sobretudo, que o que eu estou apresentando da ideia de um dos autores eu não li. Eu estou lendo esse autor por dentro da obra de outra pessoa. Porque, entenda, gente, eu não posso dizer que eu li o Paulo Freire lendo uma citação de uma pessoa. O Paulo Freire, ele tem uma obra, um livro inteiro, um texto. Aí, ai, gente, eu li o Paulo Freire. Não, você não leu. Você leu um fragmento da ideia daquele autor, que pode ter equívocos. É sobre isso. Fala, Carolina. Professora, você falou, quando o autor faz um grifo, a gente não é obrigado a colocar o grifo dele. Se a gente colocar, a gente diz que foi dele, e quando a gente quiser colocar o nosso, a gente especifica que foi nosso. Mas se eu estiver fazendo essa referência com a PUD, que eu estou transcrevendo que uma outra pessoa fez, e ela fez um grifo, eu posso retirar? Então, você sempre pode retirar o grifo original, se ele não é importante para o teu texto. Deu para entender? Sim. Sendo o autor da obra, ou sendo o grifo do APUD, ou seja, vamos dizer assim, Oliveira fez um grifo e ela escreveu assim, grifo nosso. Então, não foi Silva que fez o grifo. Quem fez o grifo foi Oliveira. Se ela escreveu o grifo nosso, é do Oliveira. Se ela repete assim, grifo do autor, é que ela acha que o grifo que o autor fez tem que ficar grifado mesmo. Mas você, Carolina, vai ter a liberdade se você deseja trazer o grifo para o teu texto ou não. Às vezes o que grifaram nem é tão importante para você, ou você não quer dar destaque, você quer trabalhar com outras ideias ali, mas não o grifo que o autor deu, não o grifo, né, que quem está citando aquele autor deu. Deu para entender? Ou confundi mais do que ajudei? Sim, basicamente eu sempre posso tirar o grifo. Sempre pode tirar o grifo. E sempre pode dar um grifo, desde que você avise. Eu que grifei. Eu quero que vocês leiam isso, mas leiam isso grifado, porque essa palavra ela é chave dentro dessa citação que eu estou trazendo para o meu texto. Tá? E esse grifo, ele só pode ser itálico, ele pode ser negrito, sublinhado? Ele só pode ser negrito. Porque itálico a gente vai usar exatamente para palavras em outra língua. O nosso texto, gente, só pode ter itálico se for uma palavra em outra língua. Ali tá vendo o APUD? O APUD é uma palavra que a gente já aprendeu, ela é em latim. Portanto, ela vai ser colocada em itálico. O grifo vai ser sempre negrito, ou você pode literalmente grifar, colocar aquele tracejado preto, Carolina. Mas quase sempre as pessoas preferem colocar o negrito. Sim. Mas você pode colocar aquele traço embaixo. Isso a norma da ABNT permite. Sublinhado. Isso, sublinhado. Perfeito. Tá. Fechou? Passa aí, Carol. Então, outros exemplos de APUD, como é que ele pode se sustentar, né? Eu estou transcrevendo ali, né, uma citação direta, e aí trouxe, né, a educação é a base, né, para a transformação social. Tá vendo? Ó, é uma citação do Paulo Freire. Eu não li Freire ali, eu posso até ter lido Freire, mas quando eu li Freire, eu não achei essa frase, ou eu não vou reler o livro inteiro do Paulo Freire para caçar essa frase, eu vou colocar o APUD, e aí eu coloco Santos, tá vendo? Ó, Freire é a obra mais velha. O Santos mostra que eu tô lendo Freire por dentro do texto, do livro, do artigo, do capítulo de Santos. E aí, eu coloco a paginação do Freire, gente? Não, porque eu nem sei se o autor colocou a paginação certa. Lá no texto que eu estiver lendo, vai estar lá a paginação. Mas eu vou colocar a paginação do texto que eu vou citar nas minhas referências finais, que é a paginação que essa citação do Freire está dentro do texto de Santos. Ou seja, mas o Santos também colocou a página do Paulo Freire. Para a gente não importa, para a regra da BNT não importa, porque esse autor pode ter errado essa paginação. Para a gente importa a obra que a gente vai verificar. Se alguém for fazer uma verificação
da tua transcrição, ele vai olhar Santos, 2022. Essa citação do Freire, ele colocou onde esse absurdo? Onde ele colocou essa coisa tão potente? É a página, a paginação vai ser sempre da obra na qual eu estou lendo. E aí, a formatação final, tá vendo? Vai ficar assim. Freire nem vai aparecer nas minhas referências finais. Mesmo que eu tenha puxado assim, olha, ali, lembra? Conforme o outro modelo de Apud. Segundo Paulo Freire, a educação é a base para a transformação social. Aí eu já trouxe o Freire para cá, eu vou colocar parênteses, 1996, Apud Santos, vírgula, Santos, entendeu? Mas o que eu vou citar é assim, esse eu consigo ler, Carol. É assim, porque você leu Santos e não a obra do Freire. Então, Freire não vai aparecer nas suas referências finais. Vai, avança aí, Caroline. E aí, agora um pouco de referência de texto acadêmico. A gente tem um curso só para isso, mas como alguns de vocês podiam estar se aproximando disso nesse momento, eu trouxe algumas questões sobre isso, né? Então, assim, tudo que eu trago, todo autor que eu trago no meu texto, toda citação direta, toda citação indireta, quando eu termino o meu texto, eu tenho que compor as referências bibliográficas dele. E cada referência dessa, ela tem um jeito de ser feito também conforme as regras da ABNT. Ah, Heloísa, mas quando eu li, estava lá o nome abreviado. Você vai ter que se virar e caçar na internet qual é o primeiro e segundo nome. Antigamente, se abreviava o primeiro nome dos autores. Não se escrevia Paulo Freire. Se escrevia em caixa alta lá nas referências final. Ó, caixa alta para sobrenome do autor, agora é só nas referências finais. Ao longo do texto, o autor ele vai aparecer com caixa alta só o primeiro nome mesmo, só a letra maiúscula, e as outras pequenas, como a gente estava vendo. Mas aqui nas referências finais, o último sobrenome do autor vem em caixa alta, vírgula. E aí a gente vai escrever Paulo. Antigamente a gente colocava só um P. Por que eles pararam com isso? Porque a gente não sabia e não referenciava o gênero dos nossos autores. Por exemplo, Bardin é uma mulher. Embora o nome Lawrence ele é um nome comum de gênero, né? Um dos autores que a gente vai estudar no próximo grupo de estudos do Colei. Análise de conteúdo, a gente estudou alguns meses atrás, né? Um texto de um autor falando sobre a Lawrence Bardin, e agora a gente vai estudar efetivamente um texto da Lawrence Bardin. Lawrence Bardin é um nome comum de gênero. Então, como que eu sei que é mulher? Mas antes a gente não conseguia nem saber isso, porque o que tinha lá era um L. Letícia, Lucas, Leon. A gente não sabia os gêneros dos nossos autores. Então, é para valorizar, né, essa produção científica nominal, né? E para a gente entender, né, quem é que está produzindo, né? As regras da ABNT retrocederam e se alinharam às regras internacionais e passam a transcrever os nomes. As regras internacionais elas já faziam isso. Porque se você for escrever um texto, gente, para um evento em outro país, a regra muda. A gente tem as regras europeias e a gente tem um bloco de regras norte-americanas. Então, essas regras elas têm valor só no Brasil, e para as pessoas de fora que forem publicar aqui no Brasil, elas também têm que seguir essa regra. Então, se você for participar de um evento no México, em Portugal, em Nova York, você vai ter que estar atento qual é a regra daquele continente. Por exemplo, a Europa tem uma regra toda para si. Os Estados Unidos têm uma regra para si. Eu não conheço a regra do México, mas deve ter uma regra lá para eles, tá? E aí a Caroline trouxe aí como é que a gente faz a referência online, né, de artigo. Tá vendo? Eu coloco ali os autores do artigo, eu coloco o título do artigo, eu coloco o nome do site ou periódico, ano de publicação, eu coloco em que link que está esse texto e qual foi o acesso. E vou colocar dia, mês e ano. Deu para entender? Então, lá, estou transcrevendo.
Silva, caixa alta, João. Aí qual é o título do texto? A importância da educação na sociedade contemporânea. Então, qual é o nome do site do periódico onde isso está? Jornal da Educação. Qual é o ano? 2022. Qual é o link? Aí eu coloco disponível em. Vou lá, copio o link e jogo aqui. Qual foi meu acesso? Eu acessei esse texto em 15 de outubro de 2023. Por quê? A Mariana, como parecerista, ela pode olhar o texto não está mais disponível. Isso não significa que você não acessou esse texto. Significa que na data em que você verificou, ele estava lá. Os sites caem, eles são hackeados, as pessoas renovam os seus sites, portanto, sempre você vai fazer essa marcação de ano. Alguém perguntou alguma coisa, ou comentou alguma coisa no chat. Deixa eu ver se eu consigo ler. Consegue ler? Ou quer que eu leia? Eu quero que tu leia, eu te agradeço. O Fernando Morgado disse: há uma bióloga famosa e muito importante, mas cujo nome não permite identificar o gênero. Acho que é Lynn Margulis, não sei se pronuncia assim. E a Luciana falou: o que fica em negrito nesse caso? É Jornal da Educação? Nesse exemplo aí da referência do artigo. Não, o que fica negrito aqui vai ser a importância da educação na sociedade contemporânea. E se tivesse 2 pontos aqui, não fica em negrito, fica em itálico atualmente, tá? Boa pergunta, a gente não fez essa marcação aqui. Carol, depois você mexe nisso? Uhum. Você sabe colocar os trechos em itálico? Se eu não souber, você entra em contato comigo, mas eu sei que você sabe que você já deu um curso. A gente tem um curso só com essas regras de referenciação. E é Leandro o nome dele? Não, você falou outro nome aí. Foi a Luciana. Essa pergunta foi da Luciana. Não, a pergunta anterior da dificuldade de identificação de gênero. Ah, foi do Fernando. Ô, Fernando, aí uma das estratégias que a gente tem, mas não nem é uma estratégia que a gente pode se apoiar muito, porque a imagem não é a identidade de gênero de uma pessoa. Então, a discussão de gênero aí, ela é um buraco mais embaixo. Mas eu gosto da regra da BNT, atualmente está preocupada com o primeiro nome das pessoas, porque a gente não sabia pronunciar. E a gente ficava falando ele para um texto que foi escrito por uma mulher. Um movimento que a gente pode fazer, mas isso não define a questão da identidade de gênero, é investigar na internet fotografias, biografias dessas pessoas. Então, assim como a gente tem o currículo Lattes aqui, a gente tem, né, pautado para a Europa e pautado para os Estados Unidos, o ORCID, que é o currículo internacional. No currículo internacional, as pessoas costumam apresentar a sua identidade de gênero, que aí não dialoga necessariamente com o gênero biológico, lembra? Então, ela pode se identificar como uma mulher cis, trans, ou ela pode dizer não binário. Então, aí a gente teria muitas camadas. Mas a gente, se quisesse mesmo, né, fazer essa aproximação do autor, a internet hoje em dia nos permite fazer isso muito mais do que alguns anos atrás. Mas eu particularmente gosto. E a gente nem faz também, eu acho que eu não trouxe isso no texto, mas, por exemplo, se eu tiver 3 textos do João, antigamente a gente colocava assim, tracinho, 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 e não repetia o nome Silva João. Atualmente a gente tem que copiar, né? Se eu usei 3 textos do Silva, eu tenho que, para cada texto, colocar o sobrenome e o primeiro nome. Porque às vezes as pessoas colocavam aqueles tracinhos, alguém copiava aquilo pela metade. As regras da ABNT, elas passaram a dialogar um pouco com esse trânsito virtual, essa velocidade que os textos circulam nas redes. E às vezes circulam capenga, circulam pela metade. Porque a questão das referências é que, por exemplo, na época que os estudantes imprimiam material, eles nunca imprimiam as referências bibliográficas. E, assim, olhar para uma referência bibliográfica, para um mestrado e para um doutorado, gente, é tudo, tá? Se você está fazendo um projeto de monografia, você tem que ir lá no currículo do para quem você vai se submeter o seu projeto e olhar quem ele está lendo, olhar qual é a perspectiva epistemológica e olhar nos últimos artigos dele quem ele está citando. Então, assim, não é só ser bom para passar para um mestrado e para um doutorado, é você ser articulado, ler quem o seu autor leu
é sobre isso, porque alguém que está trabalhando na pós-graduação, ela não vai pegar uma pessoa muito aleatória, ela já quer uma pessoa um pouco alinhada às leituras que ela faz, porque é um movimento muito veloz, então não dá tempo da gente fazer todo um processo de alfabetização epistemológica na perspectiva com a qual você trabalha. Então, está olhando as referências bibliográficas, os clássicos que o autor lê, olha, 3 textos, esse texto aqui aparece nos 3 textos que ela está dando. A linha de pesquisa dele ou dela, perfeito. E além da linha de pesquisa, é declaradamente quem ela está lendo, porque às vezes ela está lá na linha de pesquisa como um adendo, porque ela não tem uma linha de pesquisa que só retrate ela, sabe, Fernando? Então, olhar também isso. Nos últimos 3 textos, 4 textos que eu tenho dessa autora, qual é o autor que aparece nos 3? Você tem que ler, tem que citar. Ou você que vai, sei lá, gente, a gente às vezes faz uns movimentos ingênuos. Se você está submetendo um trabalho para alguém, é importante essa pessoa aparecer nas suas referências bibliográficas. Então, tem um jogo aí acadêmico que tem dimensões técnicas. E às vezes a gente tem pessoas brilhantes, com projetos brilhantes, e não entram para lá por conta disso. Aí eu fazendo fofoca. Passa a próxima página aí, Caroline. Calma aí que tem 2 perguntas, rapidinho. A primeira é da Luciana novamente, que ela diz: o negrito não fica mesmo no periódico ou revista? Eu tenho quase certeza que não se usa mais o negrito. Aí eu estou falando, Luciana, na atualização das normas da ABNT. Eles passaram a usar o itálico na primeira parte do nome. Aí algumas revistas, de fato, pedem para você colocar em negrito o periódico. Mas nem tudo é periódico. Você tem alguma informação atualizada para trazer que a gente não prestou atenção, Luciana? Ô, Heloísa, acabei de olhar na regra da ABNT e tem negrito sim aqui. O que eu sei é que antes a gente colocava os trechos em negritos. Agora eles passaram a migrar só para pedir para o itálico, só aqui nas referências. Pode falar, Carolina. Eu estou usando um artigo de revista na minha monografia e eu estava sempre fazendo essa marcação diferente, né? Essa referência, no nome do artigo, deixando ele em negrito. E aí, 2 vezes que eu mostrei para minha professora, ela foi e grifou o nome da revista, era 06 também, que você falou. E aí eu fui na cabeça, mas não é o título da obra? E eu falei, professora, por que você está grifando o nome da revista? Você não está grifando, deixando o meu grifo certo? Aí ela falou que não era, quando era revista, quando era artigo de revista, não era o nome da obra. O nome da obra era para quando fosse um livro, um capítulo de livro, algo assim. E que era para eu estar grifando 06 e não o nome do artigo. É uma professora de pesquisa, gente. Está muito mais dentro da área do que eu. Assim, a gente comeu mosca, não fazer o movimento de itálico aqui, né? Mas quando a gente subir esse material, ele vai estar. Eu vou dar uma olhada nisso que a Carolina está trazendo de atualização aqui. Mas assim, Carolina, mesmo quando você põe o nome do periódico em negrito, até onde eu sei, o nome do texto, se ele não tiver pontuação no meio, ele vai em itálico. Se ele tiver pontuação no meio, por exemplo, né? Estudo da arte sobre as questões de gênero, 2 pontos, né? Os desafios da identidade dos autores acadêmicos. Se tem 2 pontos, eu só coloco itálico até os 2 pontos. É isso que é o que eu li do material mais recentemente, mas eu posso rever para a gente depois avaliar isso. Tá, Carol? Depois você me ajuda? Aham, pode E aí deixar, a já gente estou sobe esse fazendo as material. anotações. A gente só deve subir esse material para a semana que vem, gente, até porque está sextando para a gente daqui a pouco, tá? A gente não vai trabalhar nisso no fim de semana, mas a gente vai subir o material na semana que vem para vocês. Tem mais alguma, Carol? Você falou que eram 2 Sim. perguntas. A Ana Cristina, e se for conferência em alguma plataforma, essa é a mesma regra do artigo? Não.
Eu não sei se a gente vai ter aqui uma referência de conferência online. Eu acho que não. É porque a conferência, a gente normalmente vai fazer a transcrição da ideia, a gente vai fazer, às vezes, a transcrição da conferência inteira. Ou, não sei se é a Ana Cristina que perguntou, não sei se você falou esse nome. Mas tem uma regra diferente. Aqui é artigo online. A gente pode ver isso daqui a pouco. Passo próximo, Carol. E aí, Carol, não me deixa a gente sair da tela sem responder essa pergunta da Ana Carolina. Se você até conseguir caçando, Carol, como é que faz a referência de uma conferência? Eu acho que a gente não trouxe aqui, porque eu só trouxe referências bibliográficas. Se você puder depois jogar aqui no grupo, aí a gente fornece essa informação para ela. Mas é diferente, porque vai depender se acontece dentro de um evento, se está dentro de uma página institucional, se está dentro do YouTube, ela tem um jeito de ser feito. Então, a gente tem variações nesse modo de organização aí, de como que traz, né? Se a palestra tem título, autores de jornal ou de revista, né? Sendo físico, né? Que era o que a gente estava conversando hoje, Mariana, e o Matheus respondeu uma coisa que eu penso que é diferente. Assim, aquele livro está escaneado, mas aquele livro que a gente vai ler, né, da Laurence Bardan, ele é um livro físico, por isso que a paginação vem para antes do ano. Quando o livro é virtual, é que a paginação vai para depois do ano. Então, eu já tinha dito isso lá, mas aí eu não quis tretar, porque hoje eu estou ainda, né? Agora estou um pouco melhor, com uma cólica enorme, mas eu já tinha explicado isso. Então, quando um livro é físico, ou seja, ele foi impresso, eu tenho ele em mãos, né? Eu tenho esse jornal, eu tenho essa revista, né? Aqui em mãos, eu tenho esse livro físico em mãos, né? Você vai colocar os autores, lembra? O título, o nome da revista, do jornal, a cidade, se tem volume, exatamente o volume, a paginação, ou seja, né, dentro desse jornal, dentro dessa revista, né, o que eu estou lendo, onde começa e onde termina. Sim, consegue citar. Aí, alguém já está jogando alguma coisa aí para nós. E aí eu vou trazer, por exemplo, Pereira em caixa alta, Luana em letra minúscula, coloquei vírgula, nome, e aí coloco ali o nome do texto, a revista, a cidade onde ela está sendo publicizada, o volume, o número da revista, aquele artigo que eu estou lendo, que eu quero referenciar dentro daquele universo de informações, né? Onde começa, onde termina, vírgula e o ano. Carol deve ter ido caçar coisa, né? Deixa eu ver Não, se eu tô aqui, oi. Tu consegue... O que o pessoal aqui escreveu aqui? É que para mim não aparece, não. Fica Não, tem saindo. problema não. A Kícia falou sobre se consegue citar lives de YouTube. Consegue, é como a conferência virtual, que acho que a Ana Cristina perguntou. Então, o YouTube ele tem ele já é pensado que ele é uma rede social, né? Que ele tem um impacto na nossa relação cotidiana tão grande que ele já é pensado. Mas, por exemplo, a gente está vivendo nesse momento no Colei alguns estudantes com lives virtuais dentro de uma plataforma. Aí a referenciação seria um pouco diferente. Eu não sei se a live que a Ana Cristina falou, porque ela pode estar dentro de um blog, ela pode estar dentro do site da Amped, ela pode estar no YouTube. Então, isso muda, né, o jeito como a gente faz a referência. Se ela está num espaço mais institucional ou se ela está dentro de uma rede social. O que mais, Carol, que tem aí? O próximo é o Fernando, né, agradecendo sobre a questão da citação do jornal, que ele gosta e usa muito, mas não tinha certeza como fazer. E a Luciana colocou aqui um exemplo de revista acadêmica, né? A citação. Maravilha. Passa para o próximo aí, Carol. Agradeço essas contribuições. Então, a referência de um livro, né? Eu estou lendo lá um livro inteiro, né? E ele pertence. De novo, os autores, título do livro, qual é a edição dele, o local de publicação, a editora e o ano.
Então tá lá. Se o livro foi feito por uma pessoa só, um nome só. Se ele foi feito por duas pessoas, eu vou colocar, né, lá, Silva Caixa Alto, último sobrenome, vírgula, João. Se ele tem só de outra pessoa, eu vou colocar E. Menezes, vírgula, Renata. Coloquei o título do livro. Ali teria, ó, Teoria da Educação, só essa parte que estaria em itálico. Fundamentos e Práticas. A edição, a editora e o ano. Então, aqui eu estou lendo o livro todo, eu estou referenciando a obra inteira. Então, é esse movimento de referenciação que eu faço. Isso, gente, é como escrever. A gente vai dominando um pouco essas regras na medida em que a gente vai fazendo uso dela. E elas estão postas, né, por uma instituição, por uma entidade. É a Associação Nacional de Regras da ABNT. É um órgão que, por si mesmo, se articula com a CAPES e faz essa delimitação de como vão funcionar os trabalhos acadêmicos dentro do país. Então, na medida em que a gente vai tomando prática, né, daquilo que a gente usa como material para as nossas produções, a gente vai, com os poucos, decorando. E, vez ou outra, a gente fica em dúvida. E aí a gente vai consultar, porque isso está posto aí no mundo. Passo próximo, Carol. Aí, aqui agora, por exemplo, eu não li o livro todo, né? Na comunidade científica, a gente vem muito tendo livros, né, produzidos dentro de núcleos de pesquisa, produzidos por eventos, e que eu não vou ler aquele livro de 300 páginas. Eu não vou ler, né, aquilo tudo. Eu vou ler especificamente, né, o capítulo da Caroline Cardoso dentro de um livro. E aí eu preciso ter uma regra, né, de referenciar esse trecho. Aí, como é que eu faço isso, né, nesse capítulo de livro, né? Eu coloco os autores do capítulo que eu vou ler, o título do capítulo. Aí eu vou dizer, isso na antiga regra da BNT não tinha, qual é o nome dos organizadores. Porque um livro com vários capítulos com diferentes autores, ele vai ter um organizador. Ou se mesmo... E aí, se é um livro, né, do mesmo autor, eu não preciso reapresentar, tipo assim, eu estou lendo o livro da Mariana, mas eu só vou... eu estou lendo um capítulo do livro da Mariana, mas o livro é solo. Aí eu não preciso desse aqui, né? Na verdade, eu acho que eu preciso sim, eu preciso trazer o nome da Mariana, mesmo sendo ela mesma, preciso sim, já lembrei. Mas se os autores são diferentes dos organizadores, e mesmo se o autor do capítulo, né, é autor do livro, agora a gente precisa retrazer o nome dos organizadores do livro. Ou o nome, mas é o mesmo livro, preciso trazer o nome aqui de volta do autor desse livro. E aí eu vou trazer o título do livro, a edição, o local, a editora, o ano e a paginação do capítulo. Ai, Mariana, o Matheus está certo, agora já era e eu te fiz errar. É porque a gente está trabalhando com o capítulo do livro da Laurence Bardin. Vou morder minha língua. Não é isso, Mariana? Prof. Quando é... Oi, pode falar. Desculpa falar. Assim, é que está tão vívido para mim, né? Eu estou fazendo esses comentários porque eu estou escrevendo nesse momento, então fica tudo muito fresco. Essa coisa da caixa alta meio que furou um pouco, né, nas novas regras. Então, por exemplo, o org não está minúsculo agora? Tá, mas ali também tá um org minúsculo, tá vendo? Não, o O teria que estar minúsculo, não, prof? Como o et al, como o próprio APUD. Praticamente a caixa alta morreu, fica só na referência. Só o nome do autor. Então, se você está trazendo isso, então foi falta de atenção minha. A gente vai verificar isso. Tá vendo, gente? A Luciana está trazendo essa indagação de que esse o O do org que você está comentando, não é? Seria minúsculo também. Aí eu já não tenho certeza. Eu achava que ele era maiúsculo. Eu peguei isso meio que lá num documento com as regras da BNT. Mas posso ter errado. E tentei pegar exatamente como você, Luciana, atualizado. Então, assim, erros acontecem. Se foi um erro, quando a gente subir o material, gente, isso vai estar ajustado, tá? Tá bem, professora. Obrigada. Eu que Desculpa agradeço. a chatice. Não é chatice, não. É porque as regras da ABNT, Luciana, não sei se você concorda comigo,
elas são chatas e elas precisam ser seguidas, né, dessa forma como elas são desenhadas. E eu vou te dizer que você está certíssima nessa observação, que se você está escrevendo para uma revista Qualy, eles devolvem um artigo para você fazer esses ajustes, gente. Beleza, prof. Obrigado. Parece coisa minúscula, mas de fato você está certa, não é? A gente vai verificar esse org, gente, mas as outras coisas, elas estão, né, desse jeito. E aí, Luciana, se você for vendo mais alguma coisa, você vai compartilhando aqui entre a gente, que antes da gente subir a versão final do material, a gente faz uma verificação, tá bom? Passa aí, Caroline. E aí, eu acho que dá tempo da gente fazer uns exercícios assim, de brincar aqui, da gente fazer umas questões de verificação. Mas antes, primeiro, eu queria saber de vocês se vocês têm alguma dúvida. Ou a gente pode deixar os exercícios, Carol, para subir no blog mesmo. E a gente deixar mais agora como roda de conversa. Seriam Pode ser. seriam Pode ser. exercícios de questões, gente. Oi, fala, Carol, perdão. Duas coisas. Pode ser porque pode ser que surja alguma dúvida, né? E os exercícios a gente tá com um gabarito. E antes de eu falar isso, quer dizer, tem uma pergunta no chat da Kícia, desculpa, a Winnie que chamou aqui minha atenção, que eu acabei passando. Ela falou se poderia mandar algo sobre essas citações com lives. Aqui a gente não fez, né, nesse documento, mas como a gente vai verificar algumas coisas, Kícia, a gente pode deixar nesse material também algum exemplo, se a Elô concordar, como a gente vai fazer essa revisão dele. Que eu estou aqui na caça do documento, então eu acabei não vendo a pergunta dela. Aí, se a Elô concordar, a gente pode fazer assim. Claro que concordo. E eu não sei, Carol, se a gente tem facilidade de puxar. A gente já tem esse material também no curso que você trabalhou anterior. Porque a gente tem um curso, lembra, gente, que eu fragmento o curso de escrita, né? Como de fato a atividade de escrita. Aí a gente tem um recorte, que é esse, citação direta, citação indireta e APUD, mas a gente não fala o APUD, porque o APUD é um jeito de fazer a citação. Então, a gente deixa para informar, a gente não faz uma propaganda, mas esse curso aqui é o citação direta e indireta. E a gente tem um curso só com normas de referenciação no final. Eu estou certa, Caroline? A gente tem e aí a gente tem múltiplos documentos. Eu não sei se lá a gente tem a questão da live. A gente não tem um documento no blog, mas a gente tem o vídeo. Eu vou colocar aqui o link, tá bom, Kícia? Aí dá para você dar uma olhadinha. Mas eu coloco nesse aqui, Kícia, como Sim. faz as conferências, né, dos espaços virtuais. Fechou? Eu não vou falar para você agora de cabeça que corre o risco da gente errar, né? Porque, de fato, eu não olhei isso nas novas atualizações. Então, eu acho que é mais tranquilo. Mesmo olhando, vocês viram uma coisinha ou outra passou da questão do negrito, da pista do org que a Luciana trouxe para a gente. E, gente, coisas pequenas nas regras da ABNT são erros grandes e graves, né, que afetam o nosso processo de pontuação dos nossos textos acadêmicos, e principalmente quando a gente faz a submissão dele em revistas, né, em revistas Qualy. Algumas revistas Qualy, quando seu texto tem problemas, né, na estrutura de formatação, eles simplesmente devolvem, eles nem leem. E não fazem nada de comentário. Eu já tive um texto, uma vez, devolvido por lapsos nessa questão. E aí eu perguntei para uma amiga minha que estava trabalhando no dossiê, ela disse assim, não, a gente devolve sem nenhum comentário quando ele pecou nas regras de formatação. Então, vocês têm alguma questão para compartilhar? Às vezes acho que a regra da EBNT é mais rigorosa nos textos do que... Deixa eu tentar conseguir ver aqui. Ai, gente, o chat não abre. Alguém para mim que não seja Carol, que a Carol está trabalhando em outro lugar. Não, consegui. É verdade, eu concluí hoje meu imposto de renda, eu concordo com você.
do que o nosso imposto de renda, eu concordo, né? É nessa coisa do rigor. É que é isso, né? É necessário, né? E às vezes é o jeito que a gente tem de filtrar, né? É quem está atento à regra e quem não está atento à regra. Ô, gente, eu queria dizer para vocês que nós do Colei, aproveitar só para fazer uma propaganda de uma questão relacionada à escrita também, mas uma dimensão de escrita poética, o Colei está com as suas inscrições abertas, né? E nas suas inscrições abertas, para o nosso 6º aniversário, que a gente vai celebrar, né, com um concurso de poesia, como a gente vem fazendo, né, nos últimos anos. E esse concurso de poesia, né, ele tem como provocação para a gente sonhar e pensar nos sonhos, né? E aí a gente se indaga se a gente já sonhou hoje. E quem puder se inscrever, né, o link ele está lá no nosso Instagram. Quem puder nos seguir nas redes sociais, né? A Caroline já jogou aqui, Caroline, o link para as pessoas pegarem o certificado. A gente deixa o que, Carol, até que time aí, o certificado aberto para as pessoas conseguirem pegar a certificação, né? Aqueles que se interessam pela certificação para apresentar nos seus cursos, adentrar nos seus currículos. A Caroline caiu? Ah, não, a Winnie colocou, né, que o certificado ele vai fechar hoje às 10 horas, tá bom, gente? Então, como a gente já está finalizando o curso, vocês vão ter até as 10 horas para poder fazer esse preenchimento. Caso ocorra alguma coisa, não conseguiu preencher, é só entrar em contato, que a Winnie vai colocar o e-mail aqui do Colei para vocês poderem entrar em contato com a gente, tá? Se vocês puderem, vocês já clicam agora que vocês já vão direto para o link, né? O Meet, ele nem desliga, não. Você consegue ir lá e já ir preenchendo seus dados. Isso mesmo. Ele permite que você vá preenchendo sem perder o áudio aqui, né, da nossa configuração. E a gente tem adotado pelo certificado virtual, porque ele vai muito mais rápido, né? E para a gente, de fato, é menos um trabalho manual para os bolsistas, né? Então, eu agradeço a Caroline que montou aí comigo a formação, fez a mediação. Queria agradecer muito, né, a participação de vocês, né, somando com a gente nos eventos que a gente promove, né, pela UERJ, mas por dentro do Colei, e dizer que a gente está disponível. Aí a Winnie fez a generosidade de colocar aí para a gente. O e-bidding ainda é utilizado, sim. O e-bidding, gente, é quando você está usando recorrentemente um autor, né? E aí, para você não ficar toda hora, mas lembrando que o e-bidding, ele é usado, né? Ou seja, significa assim, conforme citado ali em cima, ele é usado quando você está na sequência dos autores. Se você rompeu com algum autor, você tem que voltar a fazer a citação do autor. Se o teu texto mudou de página, você não pode usar e-bidding. Você tem que repetir. Heloísa, mas no último parágrafo que está ali na página de cima, eu usei. Mas como essa página ela depois pode ser desfragmentada, o seu texto ele pode ser desfragmentado no jeito como ele circula depois no campo virtual. Agora, mesmo se você acabei de usar o autor está ali finalizando o parágrafo de cima. Mas se você está usando um novo parágrafo e o nome do autor não está aqui, recentemente citado, você volta a usar. Eu te respondi, ou pessoa que perguntou do e-bidding, eu vi subindo assim, o e-bidding, ainda é usado, sim. O e-bidding, o idem, tá? Eles não foram suprimidos, né, nessa atualização das regras, mas sempre com esse cuidado. Para você usar, a referência tem que estar de forma imediata, anterior, né, no parágrafo de cima ou no mesmo parágrafo. Se você mudou a paginação, tem que voltar a usar, reapresentar o autor e depois você pode voltar a usar. Esse curso ajudou, gente?
Não fez sentido? Faz sentido para vocês? Muito. Ajuda bastante. Muito obrigada, professora. Gratidão a vocês. Ô, Prof. Roberta, tudo bem? Fala. Prof, pode comentar um pouquinho sobre vários autores? Eu sempre fico com uma dúvida se eu cito, por exemplo, aqueles artigos com 4, 5 autores, se eu tenho que colocar todos eles, ou posso colocar et al. Pode usar et al. Ou seja, olha só, funciona assim, gente. O que a Luciana está trazendo é que a gente, às vezes, tem um texto no Colei, a gente vive fazendo isso. Eu sempre lembro da Caroline, um dia ela fez um comentário comigo, eu não sei se ela lembra. Mas, assim, quando a gente está construindo um texto, às vezes dentro de um grupo de pesquisa, ou estamos participando de um evento juntos, coletivamente, produzimos um resumo, depois o nosso resumo virou um microartigo no lugar, ou mesmo em revista. As revistas Qualis, Luciana, elas não autorizam que a gente inscreva, né, ou escreva com mais de 3 pessoas. O et al, gente, assim, e outros autores, né, é uma referência também em latim que a gente usa, uma prática de abreviação quando você tem, a partir de 4 autores escrevendo um texto. Até 3 autores, você deve citar, Luciana, o nome dos 3 autores o tempo todo. Então, se um texto teve 3 autores, você vai manter o sobrenome dos 3 autores o tempo todo. Mas se tem um 4º autor, só o primeiro nome do autor vai aparecer. Aí você vai escrever, por exemplo, Benício, eu não estou conseguindo ler o seu último sobrenome, mas eu sei que um dos seus sobrenomes... Qual é o seu último sobrenome, Luciana? Sobral. Então, a gente vai escrever assim, Sobral, et al. Ou seja, e outros. Ou seja, a gente só vai colocar o nome do primeiro autor, que, em teoria, é o autor mais importante, é o carro-chefe que estruturou aquela escrita. Por isso, quando a gente escreve, né, junto com outras pessoas, na hora de publicar, a gente tem que ter essa conversa difícil com os nossos colegas. Não vai em ordem alfabética, vai na ordem de quem mais trabalhou no texto, ou mais deu estruturação àquele texto. Então, mesmo, vamos dizer, olha, a Luciana escreveu um texto comigo, com a Carolina Viana, e junto com uma Amanda. Mas se a Luciana foi quem mais estruturou no texto e a gente foi atuando ali na coautoria, na revisão, a gente não tem que colocar em ordem alfabética, a gente tem que colocar a Luciana como primeiro, porque nós somos 4 autoras e o nosso nome vai desaparecer. E o et al, ele só vai ser usado, Luciana, durante o texto. Lá na referência final tem que vir o nome dos 4, 5 autores do texto. E aí, ao longo do texto, se tem mais de 4 autores, você só vai apresentar o sobrenome do primeiro, et al, vírgula, ano da obra e, se precisar, a paginação. Mas, ao longo do texto, desaparece, vira só o primeiro nome. Outro dia, eu estava conversando isso com uma estudante, na verdade, essa semana, que o primeiro autor é o grande regente, né? É quem vai fazer, né, o aparecimento público. Então, por isso, gente, quando vocês negociarem aí com os colegas, né, coautoria, a gente sabe que um texto feito por 4 cabeças, alguém tem que dar o tom, alguém tem que dar a regência. Não vamos ser... se a gente fizer um texto Frankenstein, ele vai ficar ruim. Tipo assim, um faz uma parte, outro faz outra. Assim, mas quem é que deu o tom? Ainda que a gente vai montar aqui um fragmento de cada um, vai trabalhar numa parte, depois a gente junta e conecta. Quem foi que deu a ideia? Quem fez a arquitetura, né? Alguém vai lá para o primeiro lugar. E esse primeiro lugar, ele é um lugar importante. A gente não vai dizer que não é, porque quando a gente vai colocar lá o texto na ABNT, ele vai pedir para a gente colocar por ordem de publicação. Na ABNT, não. Quando você vai lançar lá o texto no currículo Lattes, tipo assim, eu sou coautora de um texto no currículo Lattes, numa revista. Aí o Lattes vai dizer assim, quem escreveu esse texto com você?
Aí você tem que dizer primeiro o primeiro nome, depois o segundo nome, porque para o Lattes isso faz diferença. E para as referências acadêmicas, quando a gente vai suprimir o nome de outros autores, porque a gente, às vezes, é 5 nomes, aquilo dá uma canseira escrever e o texto fica longo, fica chato. Então, essa experiência estilística, ela vai se usar, sim, e sempre que tem 4. Aí você tem que aplicar. Dentro do texto não é se eu quero, não. Tem que aplicar, tá? Prof, não precisa responder agora, mas assim, se no material que vocês estão produzindo, né, e vão compartilhar com a gente, você conseguir, junto com as meninas, colocar alguma referência quando a gente usa um livro digital no Kindle. É tão complexo isso, eu já encontrei muitas informações contraditórias, então se vocês conseguirem algo, porque a paginação é completamente diferente num livro digital, né, tipo Kindle. Eu de verdade nunca fiz essa citação, eu vou investigar, porque a paginação realmente muda toda. Eu entendo que a gente tem que colocar a paginação que está lá, né, Luciana? Você tá, não sei, você está entendendo a mesma coisa que eu. Aí o que a gente tem que descobrir é como é que a gente coloca esse suporte que altera a paginação das coisas, né? Eu acho que a sua pergunta mais é sobre isso. Como é que a gente marca que esse e-book que eu li não é qualquer e-book, é um e-book dentro do Kindle, da Amazon, de algum lugar, não é isso? Mas sim, eu estou colocando aqui para a gente investigar e a gente levar também, assim como a gente vai trazer, né? Exatamente a atualização das referências no YouTube e dentro de sites, né, institucionais, onde a gente tem vídeos com conferência. Que mais, gente, que vocês desejam fazer de pedido ou de sugestão que a gente consegue ainda acoplar nesse material? Eu acredito que eu consiga trabalhar nisso na segunda-feira, e aí, assim, até quarta-feira a gente já conseguiu subir no blog para vocês, tá bom? Qualquer coisa, vocês gritam lá no chat de mensagem, gente, cadê o material que vocês prometeram pra gente, que a gente vai subir ele, tá? Então, bom descanso para todas e todos. Sextou para nós agora, tá? Gratidão, Caroline, pela mediação, ao Winnie pelo apoio e a todos que estiveram aqui prestigiando essa nossa tarefa formativa. Numa sexta, a gente está aqui investindo, se qualificando como pesquisador, se qualificando como professor pesquisador, né? E procurando conhecimento para responder às nossas necessidades. Então, eu só tenho que dizer para vocês, gratidão pela oportunidade de compactuar processos formativos com vocês e tentar somar. Até!